forma completamente equivocada como se dão as relações entre pessoas do mesmo sexo. Então, Finis, em alguns momentos, ele deixa sair um pouco da sua caneta tinta quase preconceituosa de que, bom, mas o que seria a união entre dois homens se não um encontro fortuito em saunas ou algo do gênero? Ou seja, tem um desafio extra de levar um autor desses a sério e também de ter uma interpretação caridosa, né? Então, retirados esses elementos, eu acredito que o que sobra é a chance da gente reanalisar a visão do Finis de uma forma quase que atualizada, levando em consideração esses dados da nossa experiência, nós podemos chegar a construções dentro do direito natural que sejam favoráveis até mesmo ao reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? E eu acho curioso trazer aqui a abordagem do Dworkin, porque muito embora nesse texto específico isso não fique claro, eu acredito que boa parte das críticas que o Dworkin faz aos positivistas, notadamente a crítica com relação aos desacordos teóricos, em certa medida se aplicam ao Finis também. Porque se Finis afirma, por exemplo, que o casamento é um bem humano básico, auto-evidente, um valor intrínseco e assim adiante, o que é que Finis vai falar para mim se eu falar, mas eu não acredito que o casamento seja isso. Eu acredito que duas pessoas do mesmo sexo também possam se casar. Bom, Finis acaba caindo numa cilada, por assim dizer, porque ele não tem saída a não ser reivindicar mais uma vez o reconhecimento de que o casamento é um bem humano básico, incomensurável e assim adiante. E isso é uma postura problemática. Então, em certa medida, eu acredito que Finis teria a ganhar se ele lesse um pouco mais o Dworkin e incorporasse em sua teoria uma saída para esse tipo de inconsistência, porque senão eu caio no problema. Bom, como pode eu, Pablo, não enxergar o casamento como um bem humano básico? Como é que pode uma coisa dessa? Será que me faltou algum parafuso? Eu não enxerguei o óbvio? Né? E isso é uma questão complicada. Você não pode pressupor dentro do debate racional que um indivíduo tem uma incapacidade inata de perceber algumas coisas. Então, acho que a leitura aqui é muito mais uma tentativa. Olha, Finis, talvez você nunca venha mudar de ideia, talvez você nunca venha ler esse texto, mas ainda assim, talvez o meu público mesmo sejam os finisianos. Os finisianos, acho que eles têm muito a aprender com o Dworkin. É claro, talvez as críticas dworkinianas para o positivismo desconfio que não sejam tão... não firam de morte a perspectiva justnaturalista, porque nós podemos ainda assim, eventualmente, pensar que alguns bens são efetivamente básicos. O exemplo do conhecimento me parece um claro exemplo no qual Finis está cheio de razão, né? Como alguém pode afirmar racionalmente que o conhecimento não é algo valioso? Bom, isso nos leva, portanto, a uma releitura dos pressupostos do direito natural que não precisam estar comprometidas com essa visão mais reacionária, por assim dizer, em matéria de moralidade sexual, dentre outros. Aí o professor Ronaldo perguntou, bom, por que essa interlocução entre Finis e Dworkin é importante? Eu acredito que, em certa medida, eu acabei respondendo agora, nesse instante, essa questão, porque, além da importância prática que as visões do Finis possam vir a ter, isso abre espaço justamente para a gente revisitar uma teoria do direito natural clássica. Eu acredito que Dworkin acaba fornecendo um instrumental teórico para refletir de forma mais crítica, e é curioso também que algumas pessoas não muito versadas em Dworkin podem olhar, nossa, mas Dworkin afirma que existe a moral dentro do direito, que o direito é um fenômeno moral, e muitas já vão apontar o texto do Dworkin, o senhor é justnaturalista. E, claro, não me parece que seja simples colocar esses epítetos
Dworkin ou mesmo em Finis, porque Finis vai defender uma interpretação, uma releitura de Tomás de Aquino que se aproxima em muitos elementos do próprio positivismo, quando ele fala, por exemplo, que a função da autoridade acaba sendo uma função de coordenação, né, ou de colaboração dentre diferentes bens e interesses. Aí temos a questão do Leonardo, né, a crítica do Finis ou do Robert George sobre a ideia de igualdade em Dworkin. Eu acredito que seja possível nós aproximarmos Dworkin de Finis, sim, ressalvados, obviamente, algumas considerações. A crítica do Finis, ou mesmo, mais especificamente do Robert George, se referem a questões como a circularidade do pensamento dworkiniano, o fato de que Dworkin não faz referência a um conjunto de valores intrínsecos. Dworkin não faz uma crítica direta, essa crítica, mas se defende quando nós vemos aquela ideia de que existe uma diferença entre valores autônomos e valores analisados de forma integrada. Daí se levanta justamente, a questão do paternalismo. Eu acredito que, como eu já mencionei aqui, boa parte dos problemas de Finis acabam sendo resolvidos quando nós notamos que a sua sociologia, por assim dizer, está incorreta. A sua experiência de como as coisas acontecem no mundo está incorreta. Mas o paternalismo no Finis, ele fica evidente de uma forma mitigada, porque ainda assim ele aceita uma esfera de autenticidade, não propriamente autonomia, mas autenticidade, que acaba tendo um valor muito fraco dentro desse contexto geral. Porque o que acontece? Finis só admite a homossexualidade, por exemplo, dentro de um âmbito estritamente privado. E aqui o privado, na forma com que eu interpreto Finis, só pode ser entre as quatro paredes. Ou seja, que tipo de autenticidade é essa? É uma autenticidade que existe para o indivíduo fazer apenas o que ele quer com a própria vida, mas ele não percebe que existe um componente fundamental, que é a forma com que o indivíduo se expressa numa esfera pública, né? E quando nós notamos que esta visão de Finis de homossexualidade é intrinsecamente errado, isso e aquilo, quando nós notamos que isso se baseia em uma análise incorreta dos fatos e deixamos de lado essa percepção, acho que nós abrimos espaço justamente para ver de que modo a expressão da sexualidade, ou mesmo de gênero e assim em diante, é algo valioso para o indivíduo dentro de uma esfera pública. Por fim, a pergunta da Beatriz com relação à regulamentação. Eu mencionei aqui a posição do Dworkin, que Dworkin admite uma regulamentação da pornografia, tendo em consideração interesses mistos, que não se confundem com a consideração de que o pornógrafo seria alguém imoral ou algo do gênero. Isso poderia levantar a questão, daí eu tratei no texto, mas não deixei muito claro na apresentação. Nós não poderíamos fazer a mesma coisa com homossexualidade? Eu não poderia falar, olha, tudo bem, vocês podem ser um casal gay, mas vocês vão ser um casal gay só lá na Rua Frei Caneca. Tá? Ou ali na Paulista, por favor, não venha aqui na Estação Tatuapé, etc. Seria uma forma de regulamentação, mas qual é o problema? O problema é que existem alguns tipos de liberdades que Dworkin dirá que são liberdades de cunho fundacional. E na minha interpretação, a expressão de afeto de forma pública, em analogia com os casais heterossexuais, é sim um direito fundacional, uma liberdade fundacional, um direito em sentido forte dos casais homossexuais. Então, muito embora eu possa pensar em esquemas de regulamentação em alguns casos específicos, em outros casos, esse tipo de raciocínio acaba prejudicado. Eu quero, por fim, agradecer mais uma vez as perguntas ao professor Carlos, ao professor Ronaldo pela oportunidade, e também a Clarissa, ao Daniel, que se dispuseram por organizar esse grande evento. Muito obrigado. Bom, eu agradeço os componentes da mesa, especialmente o professor Carlos Eduardo, e acho que a gente
já passa para o próximo painel, pela questão do tempo, sem intervalo. Pessoal, vamos dar uns 2 minutinhos de intervalo para tomar um gole de água. Aí depois a gente volta, dá uns 2 minutinhos. Tudo bem? Pausa? Pausa. Só.